Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Vou dar início à apresentação só para fazer uma primeira contextualização. A discussão sobre os bairros autoproduzidos, na verdade, antes da iniciativa Outros Bairros, já havíamos iniciado mais a nível académico. Foi onde eu e o Nuno nos cruzamos, a Rita também lecionava no MEA, no Instituto de Arte e Tecnologia, Arte e Cultura. Na altura, a Elaine e o Erickson eram nossos alunos, o Jacob mais tarde veio a integrar a equipa da iniciativa, mas já havia essa discussão prévia mais a nível académico e já tínhamos alguma presença também em vários bairros pela cidade com essas características. Assim, de um modo mais concreto, com a possibilidade de intervenção a uma outra escala nesses bairros, só veio acontecer em 2019 e foi possível através do próprio Ministério das Infraestruturas, do Ordenamento, Território e Habitação, o MIOT, a partir de uma parceria também com o Ministério do Ambiente em Portugal, e enquadrado numa linha de financiamento, que é o PRA, e que nos permitiu, nos deu espaço, no fundo, para iniciar um projeto de experimentação, um projeto experimental que em 3 bairros da cidade, que é Alto Bomba, Fernando Pó e Covada de Bruxa. Por esta imagem conseguimos perceber um pouco a própria localização desses bairros na cidade, através da topografia, na zona mais das encostas da cidade, que também nos traz todos esses desafios, não é? Pronto. Nós... A ideia era que, a partir desse processo experimental, pudéssemos, no futuro, dar corpo a futuras políticas públicas de intervenção nos bairros autoproduzidos e que esse pudesse servir num projeto piloto para outros contextos no país, e que a partir daí também pudéssemos ter elementos de referência. Isso aqui é uma imagem aérea de Alto Bomba. Dá para percebermos por esta imagem um pouco a malha urbana, como é que ela vem organizada da parte mais abaixo, a dita cidade formal, e como é que os níveis de consolidação são diferentes à medida que se sobe pela encosta, não é? Este cruzamento foi onde nós localizamos o nosso escritório. Entendemos, depois de uma fase inicial em que estivemos localizados na Câmara Municipal, entendemos que faria mais sentido nos localizarmos no próprio bairro para ter essa relação de proximidade com as pessoas e um melhor entendimento e uma melhor relação com todas as questões que daí surgiram. Partimos sempre do princípio que em assumir essa pré-existência, numa perspectiva, ontem o Nuno falava também da própria questão da casa de lata como
primeiro estágio da evolução da casa. E nós focaríamos mais nessa questão da reabilitação urbana, também como forma de garantir alguma segurança às pessoas que estão no lugar, e que essa evolução da habitação das pessoas seria uma coisa que aconteceria naturalmente com essa segurança. Em termos da forma como a coisa foi desenvolvendo, entendemos que era necessário, numa fase inicial, duas coisas. A primeira era a atualização da cartografia, que já havia, acho que era de 2011, nós iniciamos em 2019, estava completamente desatualizada, então nós precisávamos ter uma base com as informações mais atualizadas para poder trabalhar sobre esses territórios. E esse processo de atualização da cartografia foi feito nos 3 bairros, que não dispunhamos de levantamento topográfico, então foi uma coisa feita à unha, com medidas aproximadas, mas pelo menos conseguimos ter essa referência mais atualizada. As casas eram todas numeradas, eram divididas por setores, e depois dessa atualização já conseguimos partir também para um inquérito porta a porta. Esse inquérito foi um processo algo complexo, né, porque exigia o envolvimento de mais pessoas. Nessa altura nós conseguimos envolver alunos das escolas de arquitetura, do Piaget e do MEIA, que nos apoiaram nesse processo de atualização e do inquérito. Esse inquérito, o que é que nos permitiu foi ter uma base para poder criar um diagnóstico sobre estes bairros. Esta imagem, por exemplo, isso é de Alto Bomba. Aquela questão da consolidação que eu falei anteriormente, inicialmente tínhamos definido um limite, mas depois fomos redefinindo esse limite em função daquilo que era a consolidação da própria malha urbana. A parte azul é uma área que está em consolidação, e aquela faixa mais acima é uma área que estava por consolidar. Os caminhos eram caminhos de terra, e as casas, por exemplo, a caracterização dessas construções eram sobretudo casas de lata. Lá está, por fases, vai se transformando depois em habitações mais seguras. Este mapa, esta planta, mostra-nos também, são tudo elementos que depois nos permitiram trabalhar sobre um plano geral de intervenção. Isso porque tivemos que cruzar essas informações todas, extraídas dos inquéritos, que numa primeira fase criamos esses mapas. Este, por exemplo, é do sistema de circulação. Conseguimos perceber as ruas que estão pavimentadas, quais é que são os caminhos de terra, as estradas de terra, e por aí também conseguimos perceber como é que as pessoas circulam no bairro. E nesse desenho, na reabilitação do desenho daquilo que propusemos, leva em conta essas questões todas. Aqui, por exemplo, também a questão das bacias hidrográficas, que o Nuno falou, a identificação das linhas divisoras, por onde é que andam as linhas de água. Isso era uma das grandes preocupações desde o início, conseguirmos perceber os caminhos da água,
porque já sabíamos que nessas zonas, por exemplo, quando chove, há sempre derrocadas, por causa das construções que as pessoas vão atirando a terra mais para baixo, há sempre derrocadas de terra, então essa era uma das questões centrais também que teríamos que trabalhar, que é a drenagem das águas pluviais, como é que se poderia resolver. E a partir dessa caracterização, fomos envolvendo outros técnicos da Universidade de Cabo Verde, da UTA, alguns consultores também. Nesta fase aqui conseguimos também, a partir da Universidade de Cabo Verde, transformar essa informação para estatísticas e termos essa tradução em números, no fundo, perceber o número de agregados familiares que tem no bairro, o número de pessoas por agregado familiar, o rendimento, acesso à água, saneamento, energia, de onde é que vêm as pessoas, tanto nessa dimensão mais numérica, digamos assim, como os próprios anseios em relação àquilo que as pessoas viam na transformação do seu lugar. Aqui também conseguimos perceber, por exemplo, que parte dos ofícios, uma boa parte dos ofícios das pessoas era ligada à área da construção, e mais tarde viemos a integrar como um dos princípios da iniciativa que pelo menos 50% da mão de obra envolvida nos trabalhos fosse pessoas desempregadas dos bairros. E é a partir dessa informação toda que trabalhamos sobre o Plano Geral de Intervenção, a uma escala mais macro do bairro todo, naquele limite que nós definimos, passamos também por esse processo de socialização com a comunidade e discussão que não acaba nesses momentos, que é uma coisa contínua e que vai acontecendo no próprio processo da obra também. Nós acabamos por estruturar o projeto em 2 níveis, tanto pela questão legal, mas também pela forma como entendíamos ser mais prático organizar o trabalho. Este é o Plano Geral de Intervenção, que já leva em conta toda aquela informação que nós recolhemos do diagnóstico e também da discussão que se foi fazendo com a população. Nesse Plano Geral de Intervenção, sobretudo nessa parte mais a consolidar, há uma maior fragilidade da parte infraestrutural, que são projetos que exigiam uma capacidade técnica que nos obrigava, capacidade técnica e custo também, que nos obrigava legalmente a lançar concursos para empreiteiros com alvarás mais altos e então organizámos o projeto de 2 formas. Há o projeto estruturante, que carregava toda essa parte infraestrutural, e os projetos pontuais, que eram projetos mais circunscritos, que nos permitiam, pelo limite orçamental até 9.000 contos, que nos permitia lançar concursos a pequenos empreiteiros, que ajudamos a organizar pequenos empreiteiros no próprio bairro, que pudessem assumir as obras, e nos permitia também
de alguma forma, esses pontuais ligavam, essencialmente, eram zonas que já havíamos identificado que acontecia alguma microsociabilidade, mas que ligava alguma malha semi-consolidada, não é? Havia já zonas pavimentadas, por exemplo, e com infraestrutura entre esta rua e esta. E este primeiro pontual, por exemplo, faz essa ligação entre essas duas ruas e faz a reabilitação de algumas áreas que já acontecia alguma microsociabilização. E então a partir desses pontuais também era uma oportunidade para conseguirmos ir testando as soluções. Como resolver um acesso a partir de escada, a partir de rampa, como resolver a questão dos muros. Isso nos permitiu ir afinando também e discutindo sempre com as pessoas o próprio desenho que ia-se alterando constantemente à medida que as obras avançavam. Passar ao Jacob para continuar com outras questões. Obrigado. Então, vou me aproximar um pouco à obra e outra vez ao plano geral de intervenção. Vem aqui o estruturante que vai ligar a Casa da Água, lá de Bosch, Cova, até Cavoco Burmete e quase Fernando Pô. Temos os três pontuais que são ligados pelo estruturante e a base do concurso grande é mais em cima dos 9.000 contos. Então a ideia era implementar uma rede de água, eletricidade, iluminação pública, esgoto e um espaço verde também. E, sobretudo, a drenagem de águas pluviais, calcitamento, etc. Desenvolvimos uns detalhes, tipos, muros, dependendo da inclinação da terra, tem de ser mais baixo, tem que ter sapatas diferentes. Calcitamos tudo, se for possível, com força laboral feminina e local. Tem os lances de betão. Quando aparece uma casa, calcitamos até ela e depois tem o lance de betão. Ainda falta ser concluído uns dos depósitos e depois, como se chama isso? Recolha e difusor de água pluvial. Depois mais canaletas, também feitas lá na obra. E agora falamos do pontual 1, que tem uma sentina desativada embaixo e uma rua calcitada em cima e tem uns usos já pré-existentes dos moradores. Tive uma árvore, uma sombra aqui, onde a gente jogava bisca, batota, praça de basquete ali em cima. E acho que surgiu mais durante a obra, ao largo da Titia, lá embaixo. Então, consolidamos, requalificamos lugares pré-existentes. Isso aqui é a praça que depois foi chamada Nyojong, ou antes. Temos bancadas, sim, uma sombra agradável, e foi também base de nos encontros cada quarta. Depois vai ter mais conversa sobre as ativações da população. Isso é o início de uma horta urbana que foi uma experiência fixe, mas ao final os moradores optaram para uma plantação mais ornamental, se calhar. Depois de tentar produzir alimentos lá, mas foi um pouco complicado. E a placa de basquete. A drenagem de água na cidade, sobretudo superficial,
nas áreas muito inclinadas, pode gerir uma força enorme por isso. Implementamos canaletas subterrâneas, ou às vezes à vista, depois escadas treinantes e difusor de energia no final, antes de encontrar a calçada já existente. E estava a passar a Elaine com o ponto A2. Olá, eu vou explicar um pouquinho mais acerca dos sistemas construtivos que nós optamos por implementar no Alto de Bomba. Vou começar pelo ponto A2, que fazia basicamente ligação entre a zona central de Alto de Bomba e esta estrada que vem de Monte Sossego até lá em cima. O Nuno ontem falou dessa praça da Praça do Largo da Bibia, contou a história da relação que havia entre esta casa, ou os moradores desta casa, e a árvore que eles plantaram. No início foi uma plantação feita a pensar no arrefecimento da casa, que anteriormente era de lata. Portanto, a pessoa fez lá a sua casinha de lata e depois pensou, não, se calhar, como estava muito exposto ao sol, preferiu plantar uma árvore que mais tarde faria sombra e também ia produzir um espaço de convívio para as pessoas que moram ali. E quando nós chegamos ao Alto de Bomba, a árvore já estava crescida, já fazia a função que inicialmente foi pensada, e a casa que anteriormente foi uma casa de lata agora está neste nível de consolidação. Nós, nesta situação especificamente, tínhamos algumas preocupações. Uma delas era manter a história que nós encontramos, manter esta zona com as funções que tinha. Depois, estas terras aqui são resultado tanto de chuvas e derrocadas, tanto de escavações que as pessoas faziam para implementar as suas casas na encosta. Portanto, é terra, não é terra dura, digamos assim, não é chão duro para fazer construção. Portanto, nós tivemos a preocupação sempre de evitar muros muito altos, então tivemos o cuidado de dividir a altura desta encosta, dividir a altura em 2 muros, para garantir que, se houver uma chuva muito forte ou se houver uma corrente de água muito forte, aquele muro não sofre muitas alterações, que é o que aconteceu recentemente com as chuvas. Tentamos também garantir que os acessos que já existiam desta zona aqui para baixo continuavam disponíveis. Tentamos fazer o mais largo possível para garantir... Quando era possível, tentávamos fazer estradas largas o suficiente para passar carros. Não foi sempre possível, mas sempre que era, nós tínhamos essa preocupação por causa do acesso de uma ambulância, de um carro do lixo ou até de um táxi para levar compras às casas lá em cima. Então, nós tentamos sempre fazer ruas o mais largo possível, mantendo os acessos onde estavam, e ao mesmo tempo que nós tentávamos proteger as casas em baixo com muros que não eram muito altos e que conseguiam sustentar a terra, independentemente de chover ou não. Temos aqui uma situação que para mim é muito interessante, porque ao longo do desenvolvimento do projeto nós tivemos sempre a consciência de que a melhor solução não seria realocar as pessoas. Foi falado sobre isso ontem aqui, então nós tivemos sempre em mente que a casa devia permanecer onde estava, a vivência da pessoa devia continuar a mesma. Portanto, ao longo de todo o desenho dos projetos, as casas tiveram sempre muita influência sobre o desenho dos muros, o desenho das vias. E esta situação, a rua era esta, a casa que está aqui, que é a casa da Samira, está aqui em baixo. Nós podíamos tentar fazer este acesso de uma forma diferente, mas por existir aqui em baixo a casa, nós tivemos que adaptar-nos, basicamente. Então, temos 2 situações sempre. Neste caso, o existente influenciava o projeto, e num caso a seguir, que eu vou mostrar agora, neste caso a seguir, nós fizemos o projeto antes, tendo em conta apenas o acesso que já existia, e depois do muro feito, a população apropriou-se do projeto, digamos assim,
e aproveitou este espaço que antes era vazio para fazer uma habitação que daqui a alguns anos com certeza terá uma consolidação diferente. Aqui nesta fotografia servia basicamente para mostrar um dos pormenores que o Jacob mostrava antes, que é a questão da drenagem das águas pluviais. Foi uma forma que nós encontramos de fazer com que a velocidade que a água vinha na encosta diminuísse ao longo do percurso, porque daqui até a estrada que vem do Monte Sossego, a encosta é muito inclinada, portanto, se não fizéssemos nada, por mais que tivesse calcetamento, a água vinha com muita força e depois, ao chegar aqui em baixo, podia causar mais estragos, tanto na via existente, quanto na zona mais consolidada que está em baixo da via. Portanto, temos aqui um exemplo de escadarias drenantes. A água que vem desta encosta desce por aqui e aqui acaba por, ao bater nas escadas, e aqui em baixo tem um pequeno depósito, né, que depois faz com que a água perca velocidade ao descer a encosta. E temos uma outra situação, que era a construção de pequenas grelhas ao longo dos caminhos, que também faziam com que a água perdesse, ao invés de andar sempre na superfície ganhando velocidade, ia caindo dentro de algumas valetas e depois diminui a quantidade, diminui a velocidade e faz menos estragos ao longo do percurso. No pontual 1, o Jacob mostrava uma praça que é utilizada por pessoas adultas para jogar bisca e afins. Nós sentimos também a necessidade de fazer uma praça para crianças, porque havia muitos espaços que eram utilizados por gente adulta, para convívio, para conversa, para jogos, mas depois as crianças estavam sempre a brincar em sítios muito dispersos. A estrada que vem de Monte Sossego para cima passa por aqui. Nós aproveitamos este terreno, fizemos uma praça para miúdos, não tínhamos orçamento para ter aqueles brinquedos que a Câmara costuma colocar na rua, mas optamos por fazer o nosso, que incluía um jogo da malha, não aparece aqui, incluía um jogo da malha aqui em baixo, tinha bancos, tinha escadinhas para os meninos subirem e pendurarem-se, não sei o quê. E depois o piso, nós optamos por manter um piso mais fofo, para não causar assim muitos hematomas nas crianças. E aqui em baixo, aquela mesma questão de termos muros muito altos, se fizéssemos até aqui em baixo, o muro não ia ter força, portanto optamos por dividir em dois tamanhos, duas alturas. E aqui em baixo, as crianças mesmo juntaram-se e fizeram a plantação de algumas pequenas árvores, e serviu tanto para um momento de convívio e educação dos mais pequenos, como para garantir que o muro estivesse feito em segurança. No pontual 3, que fica virado para o Cavoco Vermelho, nesse caso, nós tínhamos várias outras questões, porque já fica mais perto de uma zona que era bastante mais consolidada do que no pontual 2. Eu queria trazer também uma fotografia de acessos diferentes que foram feitos. Este sistema de construção também foi desenvolvido em obra. Os trabalhadores que estão aqui são todos de alto de bomba, como foi falado ontem também, que a intenção era empregar as pessoas do bairro que estavam desempregados. Estes ofícios já eram todos conhecidos. Havia vários trabalhadores em alto de bomba que já sabiam calcetar, que já sabiam fazer muros de pedra, e então nós tivemos sempre alguma facilidade em aproveitar essa mão de obra. Tivemos algumas surpresas, porque apesar de ser um bairro informal ou em consolidação, digamos assim, havia neste lado algumas ligações de esgoto, apesar de não funcionarem bem, existiam e acabaram por condicionar também a produção dos projetos. E também houve outra questão, que era loteamentos. Apesar de não haver um PDM em São Vicente, apesar de não haver loteamento em alto de bomba, havia terrenos que tinham donos.
Não tinha nada escrito, não tinha nada marcado, mas quando nós fomos fazer essa praça, por exemplo, o desenho que nós fizemos em escritório, depois, quando fomos começar a fazer a obra, tivemos esta surpresa aqui e tivemos outra que foi pessoas a virem até nós e dizerem não, aqui não pode ser praça porque este terreno pertence a tal pessoa. A pessoa não está cá, mas o terreno é dele, não está marcado, não está na Câmara, não está em lado nenhum, mas o terreno é dessa pessoa. E depois nós reparamos que as pessoas da zona também reconhecem que o terreno pertencia a tal pessoa. Então tivemos que alterar o desenho, a praça vinha até aqui, mas depois aqui é o dito terreno que tinha dono, nós não sabíamos. Um dos... aconteceu várias vezes, aconteceu aqui em cima, aconteceu ali em baixo também. E nós tivemos de andar sempre a atualizar o nosso projeto, a adaptar o nosso projeto, por causa daquela questão de estar sempre com a preocupação de respeitar o existente, respeitar a população da zona. Aqui uma praça, mais uma praça, mas do outro lado da Aldebomba. Aqui era só para exemplificar também uma saída das canaletas, que vêm subterrâneas, mas depois aqui em baixo tinham de ter uma saída, não é? Não podem ficar acumuladas num sítio só. Aqui dentro tem aqueles pinos de um dos detalhes que o Jacob mostrou. Tem os pinos aqui dentro e depois a água sai devagar, mas também servia como degrau, porque ao fazermos já o castelamento desta rua, que vinha até aqui, tivemos que mudar algumas cotas e então tivemos sempre de andar a criar soluções para os problemas que nós mesmos arranjávamos. Aqui a cota ia ficar a celeira ia ficar muito alta, então optamos para fazer as duas coisas. A saída da canaleta, que era a saída de águas pluviais, que vinha de cima, e servia logo como um degrau para a habitação. Aqui, neste caso, é a mesma coisa que aconteceu no Largo da Bibia. A árvore já era existente, não havia nada à volta, só tinha terra, basicamente tinha um acessozinho que descia por ali, mas depois não tinha muita saída porque era casa privada, digamos assim. E nós optamos também por aproveitar a árvore que cria sombra, para fazer um espaço de convívio. E nós, antes de terminarmos a obra, o espaço já era utilizado por ser sombra, por ser fresquinho e por ser algo que eles já conheciam. Acho que é só. O Erickson nos vai falar dos projetos. Bom dia, bom dia. Eu vou apresentar os projetos de ativação do espaço público e os projetos complementares que consideramos ser tão importantes como os projetos de infraestruturação da zona. Não só porque ativavam o espaço público, como também permitiam que nós desenvolvêssemos uma relação muito mais próxima com as pessoas da comunidade. O primeiro projeto que vamos apresentar é o Kubaca, que foi uma residência artística sobre o hip-hop em um estúdio caseiro que tinha o mesmo nome. A gravação do álbum foi feita no Alto de Bomba, com hip-hoppers também da zona. A proposta era abrir um espaço em que se pudesse discutir a história do hip-hop, mas também o papel do ativista comunitário em contextos como o Alto de Bomba. Nesta imagem aqui, vemos uma das sessões de discussão em que participou o Redi, o Nuno, na foto também está o Tony Tavares, o que também traz de novo a importância dos espaços que foram construídos para a vivência da comunidade. A apresentação do álbum também ocorreu na Praça em Ojon, que era uma prática recorrente dentro do projeto. A seguir, temos outra residência artística levada a cabo pela nossa colega Grace Ribeiro, que propunha apresentar os saberes e os conhecimentos da comunidade através de contato pelas pessoas. Se fosse o senhor que fazia o cavaquinho, o senhor Kiko, que é latoeiro, ou a dona Rosa, que fazia os pães que nos engordaram os 5 quilos durante o projeto. A seguir, eu vou falar do Soma na Ponta, que foi um evento de conferências e conversas que permitiu o diálogo
entre investigadores, urbanistas e a própria comunidade que decorreu no Centro Cultural do Mindelo. Aqui trouxe uma imagem de um projeto que ocorreu dentro do Soma na Ponta, que foi uma oficina de xilogravura feita pelo Bento Oliveira, do qual até surgiu esta imagem que acabou por ser incluída no cartaz. E aqui temos os sacos das calceteiras, que queriam um saco específico que pudessem ser identificadas. E a partir deste evento, como o Nuno referiu ontem, surgiu o documento que listava os princípios orientadores do Outros Bairros, que foi enviado às autoridades competentes, mas que até hoje aguardamos uma resposta sequer. E, por fim, vou falar de um projeto que pessoalmente é muito querido, que eu guardo muito perto do coração, que é o Mulher na Obra. O projeto surge a partir de uma iniciativa da própria comunidade das mulheres que foram bater no escritório e nos disseram: os homens estão a ganhar dinheiro com a obra, nós também queremos, o que é uma solicitação mais do que justa. Então, a partir disso, nós desenvolvemos um projeto que foi o Mulher na Obra. Trouxemos um grupo de mulheres calceteiras de São Nicolau que vieram formar um grupo de mulheres em Aldebomba, que são as senhoras que estão aqui hoje presentes connosco. A formação aconteceu na Praça da Bibia. Esta aqui ainda é a Praça da Bibia quando os bancos não existiam, o calcetamento também não. E no final da formação já tinham calcetado toda a praça. Aqui, a partir desse momento, as senhoras passaram a integrar a equipa de infraestruturação, dentro, como nos explicou ontem, de 50% que deveria ser, de 50% da equipa que deveria ser da comunidade, as senhoras também entraram dentro desse contexto. Aqui temos elas a calcetar a descida embaixo da praça, já após a formação. Tivemos algumas questões porque os homens não aceitaram muito bem, no início, não aceitaram muito bem a presença das senhoras na obra, mas elas acabaram por se impor e conseguiram o seu lugar. E, no final, acabaram por calcetar mais ou menos 3.000 metros quadrados da zona onde elas habitam. Depois, este aqui também já é mais uma imagem do pontual 2, da descida da Praça da Bibia. E aqui já é uma segunda fase, onde elas perceberam que precisavam de mais mão de obra, então, mais uma vez, vieram até nós e juntos nós desenvolvemos um segundo projeto que tinha como objetivo elas passarem o conhecimento para outras mulheres de Aldebomba, para que elas também pudessem integrar a equipa. Foi um projeto que, como eu disse pessoalmente, até hoje eu guardo com grande carinho. Desenvolveu uma relação muito profunda com as senhoras e acho que dentro do projeto houveram alguns momentos que eu acho que acabaram por definir os próximos passos como arquiteto e esse é um deles. E agora vou passar ao Jacob que vai. Também o último slide, as premiações que fizemos depois da obra, então 2022 parece que foi bom. Tive pela primeira vez a categoria de espaço público do Prêmio Nacional de Arquitetura, não sei se foi nossa culpa. É uma honra grande de ficar na shortlist do Aga Khan Award for Architecture, que abriu portas até o mundo da, não sei, África, Ásia, o Meio Oriente e ao Oman, de dar uma visita. O Arcdeli Brasil, vencemos a obra do ano 2022, foi um voto público e 2 faces, acho, então fomos também nas finalistas e depois no top. E os primeiros 3 podem ser considerados quase uma coisa
mais relacionado ao OB do ISOP. E agora estamos aqui reunidos com a premiação do Amoro Architecture Award, do Social Engagement, que permite reunir todos nós aqui, e na sua página agora tem um ponto no meio do Atlântico que é fixe para nós estar lá presente. Quase abro já para conversa com o público, se tivesse perguntas. Alô. Bom dia, Bruno Oliveira. Antes de mais, felicitar a equipa pela apresentação. É sempre bom ouvir e reouvir este processo que é tão bonito. E a pergunta é o seguinte: num projeto como esse, é de boa prática conhecer as pequenas histórias que acontecem na zona, especificamente as casas, as pessoas, as ruas, como vocês fizeram. E, em particular, vocês falam muito da história da casa que era de lata e com aquela árvore por causa da sombra do espaço exterior. E eu parto do princípio que a casa ao lado também tinha uma história. E a pergunta é se existiam conflitos de interesse das pessoas em relação às decisões do espaço público. E, se assim, como é que a equipa lidava com esse tipo de conflitos de interesse? Bom dia. Também para felicitar pelo trabalho, pela iniciativa excelente. E fico orgulhosa de ter na nossa equipa o Eric, que muito recentemente se juntou à nossa equipa no Habitat. Fico orgulhosa de saber que ele, portanto, de ver que ele fez parte deste excelente trabalho. Não é uma pergunta, é apenas um comentário. A relação com a universidade, com a academia, que é muito positiva. Os municípios queixam-se muito da falta de recursos humanos. Ainda há bem pouco tempo estivemos, eu enquanto no Habitat e com um colega meu, estivemos aqui em São Vicente em uma reunião com a Câmara Municipal a propósito da tempestade Erin, e uma questão que foi colocada como sendo desafio, e que eu sei que é um desafio na maior parte dos municípios, é a falta de recursos humanos qualificados na área da arquitetura, urbanismo. E aqui vê-se claramente que há um potencial muito grande que se calhar não está a ser devidamente explorado pelas entidades públicas, que é essa relação com a academia, que é ótima tanto para os poderes públicos, para as câmaras municipais, como também para os estudantes, porque já saem com, digamos, com uma bagagem e com uma experiência prática daquilo que é o que recebem em termos teóricos. Portanto, era apenas para sublinhar este ponto. E, obviamente, a questão da valorização dos recursos locais, dos recursos humanos, materiais, também extremamente positivo. O projeto em si, ou a iniciativa em si, é extraordinária. Eu espero que... Amanhã eu vou estar num painel sobre... E depois da iniciativa, espero que a iniciativa continue e que continue a inspirar, seguramente, as políticas do urbanismo em Cabo Verde. Parabéns. Respondem agora ou posso passar? Ok.
Bom dia. Parabenizar também por esse trabalho que cada vez mais que eu conheço, eu vou ficando também mais admirada. Eu queria pedir para você falar um pouco mais sobre a formação das calceteiras, no quesito quanto tempo de formação que foi preciso, quantas horas, como é que foi em termos de carga horária, assim, né? Como que foi essa formatação? Obrigada. Parabéns para as mulheres. Ok. Em relação à gestão dos conflitos, houve uma certa altura que nós tentamos fazer um acesso no pontual 2 que a Elaine apresentou. Era um acesso que iria beneficiar 2 casas. Mas aquilo não correu bem porque ainda havia um espaço entre uma das casas e o muro. Então o dono disse que aquele espaço era propriedade dele porque a senhora da casa ao lado também tinha um elemento construtivo encostado ao muro. Então nesse dia, o que é que o Nuno fez? Ele disse, vai lá e resolve. E o que é que acabamos por fazer foi que no final tivemos que eliminar o acesso porque de qualquer forma era uma questão comunitária e toda a gente acabou por concordar que aquilo pertencia aos senhores, e eu aprendi uma grande lição porque era a primeira vez que estava a gerir esse tipo de um conflito assim, mas como este houveram vários outros conflitos que foram também ajudando a perceber o projeto e os elementos da equipa a perceber onde intervir e onde não intervir também. Em relação à formação das calceteiras, foi durante uma semana que as senhoras de São Nicolau estiveram cá e durante todo o período da obra, que normalmente decorria das 7h30 da manhã até às 3h. E depois disso, elas foram aprendendo da prática no decorrer das obras e aperfeiçoando as suas técnicas. E agradecer a Francisca também pelo comentário. Realmente a parte de incluir os universitários, e hoje temos muitos aqui na sala, é muito importante até porque eu e a Elaine somos prova disso. Muda completamente a perspectiva quando se tem contacto com a realidade, e até mesmo o curso no MEA, que foi onde nós estudamos, era muito voltado para a realidade de Cabo Verde. Então, mesmo nas questões de urbanização, como em questões de materiais e outros níveis. Quer adicionar alguma coisa? Não, é importante dizer que nesta questão das universidades, logo inicialmente, do ponto de vista de acordo entre Ministério e Câmara, também houve um acordo com a UNICV, que nos assessorou na parte hidráulica através do engenheiro Eurides Costa e aí na parte estatística através da engenheira Paula Cruz, e também com a Eletra, que nos assessorou quer na parte técnica de eletricidade e de abastecimento de água, portanto com os projetos técnicos que nos deram suporte. A única coisa que não era feita em acordos aqui com universidades ou com entidades públicas era a parte de estruturas, que havia recursos no Ministério na praia e, portanto, vinha de lá. Portanto, no fundo, logo à partida, toda a estrutura foi feita num processo colaborativo que para nós era fundamental que quer as universidades, quer qualquer entidade, inclusive qualquer ator, se relacionasse connosco, porque mesmo que o projeto parasse, como acabou por acontecer, no fundo o conhecimento ficou aqui, não foi por outro lado qualquer. Tem mais questões?
Muito bom dia, sou o Juan, sou estudante de arquitetura. A minha pergunta é mais uma pergunta pessoal. O que os alunos, vocês neste caso, aprenderam que a universidade não ensina? O que vocês aprenderam com a experiência na comunidade que a universidade não ensina? Eu vou falar também a nível pessoal nesta pergunta. Para mim foi mais a questão do impacto que o que nós projetamos tem na realidade. Porque quando nós estamos na universidade, por mais que estudemos a teoria, depois não sabemos o que nós construímos, qual é a consequência disso. E depois estar no terreno e ter convivência com as pessoas e ter as pessoas que vão beneficiar efetivamente da construção a dizer-nos, olha, isto mudou a minha vida neste sentido, isto mudou a minha vida naquele sentido, ou isto prejudicou a minha vida por causa disto. Faz mudar a forma como nós olhamos, como nós projetamos, efetivamente. Porque não é só pensar na função daquilo, é pensar também na consequência que aquilo tem. Para mim, esse é o ponto mais forte. Só para adicionar, acho que foi também com outros bairros que realmente nós percebemos que o arquiteto não só desenha, o arquiteto também ele é sociólogo, ele às vezes é psicólogo, às vezes ele é político e acaba por abranger várias áreas. E o curso de arquitetura dá asas para muitas outras áreas. E acho que foi muito importante para percebermos isso. Bom dia. Eu tenho ido a Alto Bomba, até estive envolvido em algumas ações cívicas e caráter social há alguns anos. E tinha alguma sensibilidade para esse tipo de coisas, mas não tinha a noção, a dimensão da profundidade do trabalho. Eu penso que é algo extraordinário, espetacular. E quero felicitar toda a equipa. Até penso que seria a melhor equipa para estar à frente, talvez, não do município ou da autarquia de São Vicente, mas de todo o Cabo Verde. É um trabalho conceptual extremamente profundo. Quando vejo milhões gastos a fazer nada, praticamente, e ver o que se pode fazer. O que fizeram é espetacular. Um aspecto que me chamou a atenção é o trabalho conceptual por detrás que não se vê. Eu penso que fizeram algo extraordinário. Pensar isto. E uma pergunta muito específica. Claro que não é ingênua. E penso que até traduz, em certa medida, a filosofia do projeto. Trouxeram calceteiras de São Nicolau para ensinar a essas senhoras a fazer esse trabalho. Mas na zona, como disseram, há muitos calceteiros homens. Qual é a lógica por detrás disso tudo? Dessa decisão? Porque tem mais custo, não é? Tem menos afinidade. Querem responder ou passo? Ok. Sim, bom dia. Eu sou Maísa Fortes, sou uma das calceteiras. Eu quero só agradecer pelo projeto. Eu quero agradecer toda a equipa de outros bairros, que se não era eles não estava ali agora. Isso não tem um rendimento assim fixo, é através de outros bairros. E assim nossa comunidade é desenvolvida, mas nós não estava a desejar também que era pelo partir outras comunidades, que nunca cresceu nós evoluir, apesar que ele parar por metade, tem coisa ainda para compor, para o jovem pisar, mas não está a gostar para partir para outras comunidades, para poder ter esse privilégio que não tive
e que nós te agradecer sempre. Que a mim tem que eu agradecer para a minha pessoa, para os colegas, para tudo, para o nosso trabalho, tudo o que não passa aí. Não tenho que agradecer também que isto foi só uma equipa, isto foi uma família para nós. Que isto para nós tudo, nós é difícil de moldar, tem que ser realista. Nós é difícil, tem que ir para o terreno, para conviver, ter uns de concordar, outros que concordar, outros querem ter proveito próprio, outros querem proveito da comunidade. Então foi muito amor, muito agradecer que isto tive muito amor, muita paciência e que isto continue assim, não só para nós, mas para outras comunidades, outros projetos também, para continuar sempre humilde e paciência, paciência que estive conosco, que não foi difícil moldar. É verdade, nós temos muito para agradecer. Bom dia, e sou Jason, estudante da Universidade Jean Piaget. Bom, tendo em conta que estivemos lá na zona de Aldebomba, junto com o Nuno, que nos ensinou muitas coisas, além também da história de que foi apresentado. E vimos também um desenvolvimento da cidade, da zona de Aldebomba, em que foram feitas muitas infraestruturas que ajudaram tanto na passagem da água também, mas além disso gostei muito também porque mostra como o arquiteto Erickson sim disse que o papel do arquiteto não é só projetar, mas sim ser sociólogo e psicólogo e também abranger outras áreas. Bom, tudo isso fez-me assim chegar a uma conclusão que é algo importante que pode sim também abranger a minha vida, porque no futuro também estou a estudar arquitetura e assim penso que a arquitetura pode impactar vidas de uma forma positiva. E a minha pergunta é o seguinte: de acordo com o projeto que já fizeram, qual é a vossa visão para o futuro da Ilha de São Vicente? Tem mais um inscrito. Pois passo a palavra à mesa. Obrigado. Sì, Giacomo, sono un antropologo italiano. Conheço bem o projeto Outros Bairros, mas cada vez que ouço ou participo a apresentações ou tenho a possibilidade de ouvir, acho que esse projeto vai marcar significativamente uma diferença entre o que aconteceu até agora. Pronto. É uma questão que me interessa muito e que gostava de sublinhar porque acho que não foi valorizada até agora é o contributo acadêmico e teórico do vosso trabalho. Por quê? Porque acho que significativamente aquilo que aconteceu é que esse projeto está mostrando mais uma vez que não tem que ter diferenças entre os saberes produzidos na academia e os saberes produzidos na cotidianidade pelas pessoas. Se queremos saber o que significa o direito às cidades, nós temos que ver ao trabalho das calceteiras da rua, conjuntamente aquilo que nos dizem os acadêmicos universitários sobre o que é o direito às cidades. Se nós continuamos a pensar que a teoria é produzida adentro da universidade, que seja a Universidade Cabo-Verdiana ou lá fora, mentre a cidade, aquilo que os habitantes, os moradores fazem, é só prática, nunca vamos conseguir produzir algo de significativo para as mudanças da nossa cidade e as transformações. Eu acho que essa é uma das questões mais interessantes que pode ser o projeto Outros Bairros, é a polifonia dos saberes. E cada saber vale igual a outro. Não tem uma hierarquia entre os diferentes saberes. O saber técnico é um saber da mesma qualidade do saber que tem um morador de Aldebomba. Então, obrigado por sublinhar esse aspecto.
Tá? Responder à primeira pergunta do Sr. António. Vou responder também numa perspectiva pessoal. O ser humano vive muito de exemplo. As senhoras foram bater à nossa porta dizer que queriam fazer parte da obra também, mas não sabiam exatamente o que podiam fazer. E quando falamos em calçada, a primeira coisa que ouvimos foi calçada, mim, que se vai dizer calçada? Há mulheres de calceta, mim, não como há mulheres de calceta. Então, eu acho que o ser humano vive muito de exemplo. Portanto, depois havia aquela questão também dos homens não quererem que as mulheres fizessem parte da obra, porque para eles elas estavam a ocupar um espaço que devia ser deles. Portanto, eles não estariam dispostos a ajudar numa primeira fase as mulheres a fazerem parte. E depois é diferente fazer com que uma pessoa veja que sim, é possível uma mulher a estar a fazer calçada. É um grupo que eu pessoalmente não conhecia, as senhoras de São Nicolau, foi o Nuno que nos apresentou. E para mim foi uma parte forte dessa decisão, foi isso. Mostrar que as mulheres conseguem sim, que as mulheres conseguem ser profissionais e que há ofícios que, independentemente da sociedade dizer que pertencem a homens ou pertencem a mulheres, nós conseguimos tudo, e mostrar uma mulher que já está a fazer é a melhor forma de fazer as outras acreditarem que também conseguem. Sobre a pergunta sobre o futuro de São Vicente, eu não vou me arriscar a fazer previsões urbanísticas, mas eu espero que no futuro nós consigamos ter mais espaços como este para discutir e que, assim como aqui constatamos a necessidade de ouvir a população em relação ao futuro das suas cidades, que no futuro de São Vicente tenhamos decisores políticos com a escuta mais ativa, porque não tem acontecido. Não, como é que vemos o futuro, acho que nós acabamos por construir o projeto a partir de dentro da instituição, e o propósito era que pudéssemos contribuir precisamente para futuras políticas públicas, para a intervenção nesses bairros autoproduzidos. O que deixa a desejar é o entendimento que essa parte política tem sobre esses territórios, não é? Porque, como dizia o Nuno ontem, ao mesmo tempo que acontecia outros bairros, acontecia a Portelinha, que tem princípios completamente diferentes. Então, se não há abertura e seriedade para entender aquilo que se propõe e que pode gerar uma transformação real desses territórios, nós, não só enquanto arquitetos, mas sobretudo enquanto sociedade, temos que ser capazes cada vez mais de conseguir exigir que essa transformação aconteça.